Tem algumas lições, eu acredito, lá atrás ainda não. Todo mundo pegou? Se alguém não pegou, nós podemos tirar mais uma cópia, não tem problema. Ok. Então todo mundo tem? Hoje então é a lição de número 4, porque no domingo passado, como já foi dito, a Elaine, minha filha, esteve aí falando sobre os cuidados com os idosos. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Pai querido, muito obrigado de todo o nosso coração por esse momento de estudo da Tua Palavra. Pedimos agora que ela fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito a esclareça as nossas mentes e nos desafie a viver à altura do conhecimento que o Senhor nos revelar nessa manhã. Abençoa-nos, Senhor. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Então, a ideia é falar sobre o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome que nós damos à Trindade também. Trindade nós vamos ver daqui para frente, vamos entrar nesse assunto gradativamente, mas hoje em específico o nome de Deus. Qual é a importância do nome? O que significa nome? Por que nós devemos nos preocupar com o nome de Deus? Não é mais só chamar de Deus e pronto? Nós vamos trabalhar isso hoje. E vamos observar, ali como diz no início, que palavra, a palavra nome, ela designa a pessoa, animal ou coisa. Então pode ser uma coisa concreta ou uma coisa abstrata. Isso segundo o dicionário. 2, denominação. 3, apelido. 4, prenome. 5, alcunha. 6, nomeada. 7, fama. 8, poder, autoridade. 9, palavra que pertence à classe de palavras que designa seres ou coisas, concretos ou abstratos, estados, processos ou qualidades. 10, em nome de, da parte de. 11, em atenção a. 12, nome de guerra, pseudônimo. 13, nome feio, palavra indecorosa ou ofensiva. 14, nome predicativo, palavra que qualifica ou determina o sujeito e que completa a significação do verbo. Muito bem. Pergunta: por que é que vocês têm um nome? Porque isso é uma questão de lei. Ninguém pode ser, não ter um nome, não ter uma existência, não ter registro. Então nós precisamos de um nome para podermos ser registrados. Antigamente as pessoas davam os nomes segundo os seus próprios familiares. Então tem Eduardo III, Eduardo IX, e assim vai. Tinha então essa tendência de perpetuar um nome. Ou às vezes vocês queriam homenagear alguém, um pai, um tio, um avô, e então colocava-se o nome dessa pessoa no filho. Eu queria homenagear o meu avô, mas minha esposa não deixou. Não sei por que um nome tão bonito, Clementino. Né? Então, mas de qualquer forma eu deixei o nome do meu avô lá, era Clementino Eduardo, tá? Eduardo vem dali também. É triste, né? Tem alguns nomes que realmente fazem sentido só para pai e mãe. Mas tudo bem, voltando lá para a nossa história, nome para isso. Nós precisamos ser chamados por um nome. E então nós passamos a responder a partir do nome que nos foi dado. Conheço pessoas que não gostam do seu nome. Conheço pessoas que gostam de ser chamadas por outros nomes que não tem nada a ver com o seu. Não é diminutivo, tá? É trocar de nome mesmo. Então, tem coisas assim, tem pessoas assim. Mas o nome é muito importante. Dando continuidade, a ideia de chamar alguém por seu próprio nome é distintivo, objetivo e exclusivo. Direciona-se àquela pessoa especificamente. Muito bem. Não estou vendo ninguém aqui que tenha nome repetido. Geralmente quando nós temos duas pessoas, quem? Tem duas Sandras. Muito bem. Temos a Sandra Krellen e a Sandra Lira. Quando nós queremos chamar Sandra, as duas vão olhar. É assim ou não é? Por quê? É o nome delas. Quando nós queremos dizer qual delas, nós direcionamos. Sandra Lira ou Sandra Krellen. A José também.
Ah, quando eu quero falar com José Luiz, eu chamo de Zé Luiz, é mais fácil. Então a gente vai fazendo o nome e a pessoa vai aceitando esse nome, porque passa a incorporar a vida dela ali. Quando eu chamo Silas, presbítero Silas, ninguém vai atender, porque é ele, é o único, é exclusivo, é distintivo. No meio de uma multidão, ele será destacado por causa do seu nome. A palavra de Deus nos diz que não existe nada mais precioso do que o bom nome. Não tem prata ou ouro que possa comprar o bom nome. Isso está em Provérbios. Então cuide bem do seu nome. Nome é uma coisa muito importante. E todos os nomes acabam tendo um significado. Você conhece o significado do seu nome? Eduardo, para quem não sabe, é guardador de riquezas. E o nome do meu filho cabe muito bem a ele. O menininho bom, rapaz. Dá tchau assim para não gastar os dedos. É econômico até. Ele realmente é o guardador de riqueza. Os nomes têm significados. Cada um dos nossos nomes tem significados. Então, mesmo que seja às vezes a somatória de dois outros nomes, ainda assim significam que aquelas duas pessoas precisavam ser honradas. Então, tudo tem um significado. Nada acontece por acaso. E nomes também. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Diz que no interiorzão, uma pessoa não sabia colocar nome nos filhos. E era aquele tipo de gente que tem filho assim, um atrás do outro. E daí um passou a ser Astrogésilo, outro Estegonfredo, e o padre já estava assim, desesperado com isso. Chegou e deu para o pai dele, né, para os pais do menino. Tá aqui, ó, dicionário de nomes, vai escolher um nome bem bonito para o seu filho. Tá bom, no dia do batismo chegou lá, e daí? Qual é o nome? Dicionário. Né? Achou bonito o dicionário. Muitas vezes nós pensamos justamente nessa questão de nome. Como você gostaria de ser chamado? Quando você é chamado, você tem uma responsabilidade. Então, o nome é aquele elo entre você e outra pessoa para que você inicie um relacionamento. Você não se relaciona com aquilo que não tem nome. Ok? É interessante, da boca dos pequeninos tiraste perfeito louvor. Pode louvar, meu filho. Louva a Deus. Não tem problema não. Nós nos relacionamos a partir de nomes. O nome é importante para que haja então esse relacionamento. Daí vem a nossa história. Aqui já perdi a conexão, mas está ali. Me ajuda lá então, tá? Agora deixa eu abrir aqui. Só um instantinho. Deus deu nome ao homem. Então vocês têm lá o primeiro texto bíblico, Gênesis 3:21. Abram lá. Acharam? No 20? Então, pode falar. É o 21. Cada vez que alguém chega e diz assim para mim, era o 20, era o 21, eu não ligo não, porque realmente eu tenho dificuldade. Não é esse texto. Não é. Esse é de Adão dando o nome de Eva. Muito bem. Isso acontece comigo de vez em quando. Vamos lá, onde é que está o Adão? Adão, onde estás, Adão? Tá? 19. 2:19. Então diga lá para nós. Não tem o nome do Adão ali, né? Não ainda. No 21 fala de Adão, mas não é bem esse texto ainda que eu queria. 3:21 fala de Adão.
Jesus. Muito bem. De qualquer forma, sabemos que Deus deu o nome para Adão. Adão que significa o que mesmo? Na lição aí vocês têm. Adão vem de Adamá. Adamá quer dizer terra, ou barro vermelho. Então nós sabemos que o barro vermelho é fértil. Então Deus fez o homem fértil. E ele então deveria povoar a terra. Deus fez o homem e deu o nome de Adão. Eu acho que é ali no 3:21 mesmo, é a primeira vez que aparece. 5:2? Pode ler. Isto, obrigado, Lucinha. Obrigado. Este mesmo. Deus deu o nome de Adão. Por que é que Deus deu o nome para Adão? Porque ele queria se relacionar com Adão. Nós só nos relacionamos com aquilo que tem nome. Então, obviamente, Deus fez a mulher e disse para Adão o quê? Agora é sua vez de dar nome. Quem é que deu o nome para Eva? Foi Adão. Também não deve estar no 3:20, vamos ver se é o 3:20. Então 3:20, pode dizer lá? Então Eva é mãe de todos os seres humanos. Então é aquela que vive, aquela que veio do próprio Adão. Então ali nós temos agora um relacionamento do homem com o seu semelhante. E esse relacionamento tem que ser a base de um nome. Chamamos pelo nome. Depois disso, esse texto ali eu acho fantástico, onde Deus diz para Adão: Adão, está aí tudo o que eu criei, agora dá nome para isso. Vejam lá, Gênesis 2, 19 e 20. Creio que é esse texto. Então pode ler. Muito bem, então quem é que deu nome para todas as coisas? Por quê? Relacionamento. É interessante, hoje quando descobrem uma flor, né, uma espécie nova, o que é que fazem? Põe nome. Encontraram um fóssil não sei aonde, uma preguiça gigante, como é que se faz? Se dá um nome. Tudo tem um nome para que haja então esse relacionamento. A ideia do nome é gerar conhecimento. Parece a coisa mais estranha do mundo. Colocamos nome dos nossos filhos porque nós queremos gerar conhecimento. Eu acho fantástico. Às vezes a gente faz as coisas tão no automático, no piloto automático, todo mundo faz, todo mundo... Não, mas tem uma razão de ser, tem um motivo de existir. E gerar conhecimento aqui, no nosso caso, fala de intimidade. Fala de você se relacionar, fala de você poder interagir, ou com um ser vivo, ou com um ser inanimado. Ser inanimado é de doer, né? Algo inanimado, mas você interagir com aquilo. Através do quê? Do nome. Nome, então, é muito importante, é algo especial, e em relação a Deus também não deveria ser diferente. No caso da palavra de Deus, nós temos ali algumas histórias onde os nomes eles eram mudados porque não condiziam com aquilo que a pessoa era ou com aquilo que a pessoa fazia. O nome tinha que ser exatamente aquilo que a pessoa era. Então todos os nomes no Antigo Testamento eles têm uma função explicativa. Ele fala de uma vida inteira a partir de um nome. Vamos então a alguns exemplos. Jacó. Jacó, o nome dele significa o quê? Suplantador ou enganador. Por que ele ganhou esse nome? Ele era gêmeo com quem? Com Esaú. E ele nasceu como? Agarrado no pé do irmão, como quem diz, vou te puxar, negão, não se preocupe não, eu vou passar por cima de ti. Vou passar acima de você ou por cima de você. A ideia de Jacó é sempre essa.
do negociador. Olhem a história de Jacó e vocês vão ver que o nome dele é exatamente o mesmo. Muito bem, chegou um belo dia, ele teve um encontro com Deus, e Deus mudou o nome dele, não mudou? Qual o nome que Deus deu para ele? Israel significa o quê? Aquele que luta com Deus. Vocês já olharam para o povo de Israel até o dia de hoje? Já perceberam como eles continuam lutando contra Deus o tempo todo? Não estão muitas vezes lutando as lutas de Deus, às vezes estão lutando contra Deus. É interessante como é um povo aguerrido, é um povo que historicamente está o tempo todo lutando, é bélico por natureza. Incrível, Deus deu o nome certinho para ele. Muito bem, depois disso nós temos a história de Simão, né? Simão Pedro. Então era aquele que ouve. Simão, vem de Simeão, vem desse povo lá. E ele transformou-se em Pedro, aquela rocha que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus trocou o nome de Simão Pedro, de Simão para Pedro, e disse isso, será que de fato aconteceu? Onde é que está isso? Jesus realmente edificou sua igreja a partir de Pedro? Pedro passou a ser realmente esse baluarte da fé? Sim ou não? O que a palavra de Deus nos conta? Jesus disse que foi entregue as chaves a Pedro, né? Olha, tudo que você ligar no céu será ligado na terra, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Aparece isso no Novo Testamento? Aparece em Atos dos Apóstolos. Quem é que vai pregar para os judeus? Em primeiro lugar, Pedro. Quem vai pregar para o samaritano, aquele povo mais ou menos, metade judeu, metade gentil? Pedro. Pedro está lá, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Quem vai pregar para os gentios? Paulo, certo? Leiam Atos capítulo 10. Quem foi pregar lá? E não queria ir pregar para os gentios. Lutou contra Deus. Quem foi pregar? Pedro. Ele foi aonde? Atos capítulo 10 é a casa de Cornélio. Então nós vemos que Cristo falou e aquilo que ele disse se cumpriu. Pedro acabou abrindo as portas da fé para o povo judeu, para o povo misturado, né? Meia boca, meio judeu, meio gentil, e aos gentios também. Então nós vemos que Deus sabe o que está fazendo. Depois ele mudou para o nome de Saulo. Saulo é muito desejado. Saulo, sabia disso? Cadê o Saulo? Saulo. Sabia que teu nome era esse? Sabia que teu nome era esse? Muito desejado? É verdade, está lá, é bíblico. É conseguido através de orações. Você deve ter dado trabalho para sua mãe, viu? Deve ser aquele menininho pequenininho de uns 4,5 kg, que saiu ali num parto normal, né? Maldade. E ele tornou-se então Paulo. Paulo significa o quê? Pequeno, baixo. Por que é que Deus trocou o nome de Paulo, de Saulo para Paulo? Paulo era um cara arrogante, o Saulo de Tarso era um cara arrogante. Ele mesmo dizia: olha, da minha turma, do meu povo, não tem um que passava de mim. Ele estava no top do top do top. E Jesus disse para ele: não, senhor, teu nome agora é Paulo. E você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Sai da cabeceira, vai lá para a ponta. É a história de uma vida. Temos outros nomes que são assim bem interessantes. Eu acho um fantástico, a história de Nabal. Conhecem a história de Nabal? Nabal era marido de quem mesmo? De Abigail. Muito bem, Abigail era uma mulher formosa, uma mulher inteligente, uma mulher sensata. Mas o Nabal era um homem realmente tolo, tanso, tosco. Davi protegeu todas as suas ovelhas lá no Monte Carmelo. Quando Davi pediu comida para ele e para os seus soldados, o que esse homem disse? Quem é Davi? Está pensando o quê? Está fugindo de Saul? Que vou tirar das minhas ovelhinhas para dar para esse camarada? Davi ouve aquela história e faz o quê? Toma uma decisão. Vou subir no Carmelo, vou chegar na casa do Nabal e vou matar tudo quanto é homem. Desde o pequeno até o maior, não vai sobrar um, só vai sobrar mulher.
E ele sobe o morro nesse veneno, vamos dizer assim. Está pronto, está determinado. Abigail, quando soube do que o seu marido fez, o que ela fez? Preparou um monte de comida, desceu o morro e se encontrou com Davi. E na conversa com Davi, ela vai dizendo para ele: olha, Davi, pelo amor de Deus, tem misericórdia, não suja a sua mão. Ele é exatamente aquilo que o seu nome diz que ele é. O que significa Nabal? Cabeça vazia. Homem sem juízo. Exatamente aquilo que o nome dizia que ele era. Então, nós pensando em nomes, sim? Aí já não é mais a questão do nome, aí é uma questão de você atribuir uma qualidade a uma pessoa. Mas a história de Pedro, que foi Jesus que chamou. Não, aí é só uma designação, não é nome. Não, nome é uma coisa, apelido é outra. Não foi. Chaplin, que sinto muito, mas eu vou discordar de você. Apelido é uma coisa, nome é outra. O apelido às vezes é pejorativo. Pois é, mas vamos lá. Deixa a história do complemento para depois. Pode passar mais uma para mim, por favor? Então, o nome de Deus no geral. Conquanto a Bíblia registre vários nomes de Deus, fala também no nome de Deus no singular, como, por exemplo, nas seguintes declarações: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 27. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo 8. Como o teu nome, ó Deus, assim como o teu louvor se estende até os confins da terra. É o Salmo 48, verso 10. Grande é o seu nome em Israel. Salmo 76, 1. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios 18, 10. Nestes casos, o nome vale por toda manifestação de Deus em sua relação com o seu povo, ou simplesmente pela pessoa, de modo que constitui sinônimo de Deus. Então a ideia aqui que o Berkhof vai trazendo, então para quem não sabe, nós estamos estudando teologia sistemática, seguindo a linha mestre, vamos dizer assim, do livro de Berkhof. Se vocês acessarem o site da igreja, vocês vão ter no banner a questão das lições. Todas as lições estão colocadas e disponibilizadas. E quando você clicar lá, você não vai ter só as lições, mas tem também o e-book do Berkhof. Leiam, é interessante. Vocês vão ver que tem muita coisa da lição, mas não segue bem do mesmo jeito. Tem coisas novas na lição. Então, vejam lá o que o Berkhof está dizendo. Que o nome de Deus, então, é algo muito importante. E ele se revela na sua palavra. A ideia de relacionamento está em que Deus quer que as pessoas conheçam o seu nome, mas tenham pelo nome de Deus reverência. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, a oração dominical, aquela que é feita pelo Senhor, como é que nós oramos mesmo? Pai Nosso, que estás nos céus. Então a ideia do nome de Deus ser santo, ser separado, ser exclusivo, não ser usado de qualquer maneira, em qualquer momento, de qualquer forma. Então a santidade do nome. Nós temos em Êxodo 20, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. São recomendações sérias.
Olha, vocês vão ter um relacionamento comigo, mas um relacionamento sério. Um relacionamento com autoridade e poder em que eu sou a autoridade máxima e vocês é que me buscam. A ideia desse relacionamento não é entre iguais. Eu fico realmente preocupado nos dias de hoje, onde as pessoas acham que Deus é o seu camarada. Sabe aquele camarada que vai acompanhando você para o boteco? Graças a Deus aqui ninguém sabe disso, ninguém vai para o boteco, né? Graças a Deus. Mas tem gente por aí que acha que Deus é assim. É aquele companheiro que vai para o futebol, é aquele companheiro que está lá naquelas horas, é aquele, Deus é aqui do meu lado, ó. Gente, não funciona assim. Isso é falta de respeito. Quem é Deus? Ele está ao seu lado? Está ao seu lado, mas não é seu companheiro. Ele é seu Deus. Se ele for um igual a você, não é Deus. Se você tratá-lo como um igual, você está sendo desrespeitoso. Ainda é a língua, ainda é o nome. Já por isso você está confundindo nome com apelido. Nós vamos ver alguns nomes que vão ser atribuídos a Deus no sentido de complementar o nome de Deus. Aí sim, mas Deus é Deus. Beleza. Certo. Chegamos a uma conclusão semelhante. Precisamos manter o nome de Deus numa linha de respeito, onde Ele é a autoridade e onde nós aceitamos essa autoridade. Ele não é um igual, não fomos criados iguais a Deus. Ok? Nós somos homens. Deus é Deus. Não somos criaturas. Ele é aquele que existe desde a eternidade. Por isso, nada de ficar imaginando que Deus é um companheirão nesse sentido. Tá? É nessa linha que nós queremos trabalhar aqui. Então, pode passar mais um para nós, por favor? Em linhas gerais, o nome ou os nomes de Deus revelam sua pessoa, obras e intentos em relação à sua criação. Além disto, muitos destes nomes são antropomórficos para juntamente revelar essa relação próxima entre Deus e os homens. Podemos estudar os nomes de Deus em 3 classes: nomes próprios, nomes essenciais ou atributivos e nomes pessoais: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então vamos lá, vamos para o estudo propriamente dito. Então os nomes agora, pode passar? Os nomes no Velho Testamento e seus significados. Então quem estuda hebraico, quem já estudou hebraico, nós temos hebraístas aqui, né? O Tiago é um fã, um estudioso aí da língua hebraica, o Leão também. Então nós temos ali 3 formas de escrever o nome de Deus em hebraico: El, Elion e Elohim. Tá? Então cada uma dessas formas de escrever designa Deus de uma forma especial. E vai falando então agora um pouquinho, e vai revelando um pouquinho, até mesmo da trindade dentro de um desses nomes. Alguns teólogos olham para Elohim, que é uma terminação plural, IM, não é IM, faz muito tempo que eu não mexo com IE, é IM mesmo, né? Elohim. E dentro dessa terminação, dá a ideia de que há uma pluralidade. Volto a dizer, não é na essência, mas na questão da personalidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Trindade nós vamos ver logo. Logo nós vamos chegar na Trindade. Então deixa esse assunto um pouquinho para depois. Mas só para que vocês saibam que Deus se revela com estes nomes. Então eles todos atribuem aí a história da ideia de Senhor, de dono, El.
O segundo, Elohim, é plural e enfatiza o poder, a força, e portanto, mostra que Deus deve ser temido. O terceiro enfoca a grandeza do Senhor no sentido de elevado, alto, exaltado. Estes nomes, no entanto, também são atribuídos às divindades dos povos da Palestina e arredores. Então, os povos ali ao redor também usavam esses nomes para designar os seus deuses. Deus quer uma exclusividade. Tiago, você que consegue ler bem o hebraico, leia lá para nós. Sim. Uhum. Elohim. Então nós temos nessa mesma frase os três nomes. Eu separei ali em amarelo, tá vendo? A primeira é El, a segunda é Yahvé ou Adonai, depende da vogal que se usa. A pronúncia do nome de Deus se perdeu, ok? Para que vocês tenham algumas ideias da dificuldade dos linguistas. No hebraico não tem vogal, certo? Não existe vogal. Existem algumas letras que dão ideia de vogal. Nós temos o iota e qual é a outra, Tiago? E o vav, né, com som de u, ou u. Mas seriam as únicas duas letras propriamente ditas. Daí então os maçoretas, um grupo de pessoas estudiosas, criou sinais vocálicos. Então são pinguinhos, são tremas, são tracinhos que vão designar então essas vogais para ficar mais próximo daquela palavra. Obviamente que isso não é muito simples de entender. E o nome de Deus era tão sagrado, eles levavam tão a sério a questão da fonética, da escrita do nome de Deus, que literalmente se perdeu. Eles não falavam mais. Hoje há um grupo de pessoas afirmando que é Yahvé. Teve um passado não muito distante, as pessoas dizendo que era Jeová, né? Ou a própria palavra Adonai. Então, cada um deles colocou vogais eu devia ter trazido no do meio ali, ó. Isso, tetagrama. Naquele ali do meio do tetagrama, como diz o Chaplinsky, ali mesmo se perdeu a questão das vogais. Então, alguns chamam de Jeová, alguns chamam de Yahvé. Tem um terceiro grupo agora dando uma outra pedida. Sim. Esse aí é bem mais exagerado, mas eu soube também de casos que os copistas, eles trocavam a pena. Cada vez que ia colocar o nome de Deus, eles não usavam a mesma pena que eles estavam escrevendo. Eles trocavam a pena. Então, só para ter ideia do respeito que eles tinham pelo nome de Deus. Mas o respeito pelo nome de Deus, meus irmãos, não pode ser feito a partir da escrita. Ela tem que ser feita, esse respeito a partir do nome de Deus, ele deve ser feito a partir do relacionamento que nós temos com Deus. A pergunta maior é: quem é Deus para você? Pensa um pouquinho, quem é Deus? Como você se relaciona com esse Deus vai depender de como você responde essa pergunta. Se você entender que Deus é o Criador do universo, que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Deus é aquele que comanda o universo na palma da sua mão, que Deus é aquele que realmente cuida de você, determina a sua vida, então você vai ter um tipo de relacionamento com Deus. Senão, você vai ter, como nós temos algumas pessoas por aí, né, se referindo a Deus como o cara lá de cima. Eu acho fantástico esse tipo de coisa. Tem uma relação íntima mesmo. O cara lá de cima. É de doer. Então, depende de como você vai ter respeito por esse nome. A partir da pessoa, ou de como você vê essa pessoa e chama essa pessoa. Sim. Pode passar o próximo.
questão do transcendente é mais do que isso. É esvaziar a questão da pessoa. Porque no momento em que você chama Deus de transcendente, você deixa de ser, você esvazia a pessoa de Deus e passa a ser apenas uma força criadora, que é a grande bola da vez, vamos dizer assim. Todas as escolas ensinam isso para as crianças. Deus é o grande transcendente. Então ele é o ser impessoal. Ele é aquele que cria, mas você não se relaciona. Gente, isso é antigo, é uma forma que as pessoas têm de esvaziar essa pessoalidade de Deus, ou essa a personalidade de Deus. Se Deus não tem um nome nesse sentido que nós possamos nos relacionar, não temos relações com esse ser transcendente. Seguindo lá, Adonai. Adonai significa meu Senhor. Revela Deus como governante e juiz. Estabelece as relações entre Deus e os homens, estes como servos do Senhor. Como os anteriores, descreve Deus como o Altíssimo, e daí vem a palavra transcendente. Ele não deixa de ser transcendente, mas ele em si não é a transcendência. De uma certa forma, ele está falando aqui do poder de Deus. E isso realmente é transcendente. Então é um atributo e não o nome de Deus. Deus é uma pessoa. Quando nós pensamos nessa questão de pessoa, onde Deus é dono, a pergunta é: como é que nós nos relacionamos com esse Deus no momento em que nós entendemos que Ele é dono da nossa vida? Vamos tentar ajudar vocês. Crianças pequenas morrem, sim ou não? Quem é que permitiu que elas morressem? Certo? Chegamos a esse consenso? Sim. Deus permite que crianças pequenas morram? Sim. Como é que você lida com isso? Se fosse seu filho. Quando é filho dos outros é mais fácil. Mas se for seu filho, seu neto, seu sobrinho, alguém da sua casa, como é que você se relacionaria com esse Deus? Jó é um exemplo clássico disso. Sim. Vamos imaginar também da outra forma. Agora vamos ampliar o conceito. Verdade. Nós estamos aqui falando apenas de hipótese. Agora vamos colocar para uma coisa concreta, certo? Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é Senhor. Deus é soberano. Deus é o grande Rei sobre todas as coisas, certo? Você na hora do dia é o quê? Um servo. Um vassalo. Um escravo. Vocês sabiam disso? Pastor, mas a Bíblia diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é verdade? Daqui a pouco nós estamos, que nem nós estudamos na quarta-feira com um grupo de estudos lá. Olha, eu não tive nenhum, eu nunca fui escravo na minha vida. Isso está em João capítulo, pessoal da quarta-feira, João capítulo 8, não foi? Os judeus, Jesus falando que, olha, vocês eram escravos, a verdade vos libertará. Nunca fomos escravos, Senhor. Nós sempre fomos escravos de Deus. Nós sempre estivemos e sempre estaremos debaixo de escravidão. Acorda para a vida. Você não é livre. Somos como ovelhas que vão para o matador, boi que vão para... Gente, nós não somos livres. Nós éramos escravos do pecado. E agora nós nos tornamos escravos de Deus. Ele nos tirou do império das trevas. Império é reino. E nos transportou para o quê? Para o reino do Filho da sua luz. Reino. Eu saí debaixo de um reino para estar no outro reino. Espera um pouquinho, quem é que manda no reino das trevas? Em que momento eu deixei de ser escravo de Deus? Cuidado, vocês que pensam que são tão livres assim.
Cuidado daqueles que acham que livre-arbítrio é para qualquer momento, em qualquer coisa, de qualquer jeito. Gente, acorda para a realidade. Vocês são escravos de Deus. Nós todos somos escravos de Deus. E tudo o que acontece nesse mundo, certo ou errado, bom ou mal, Deus sabe. Deus tem um propósito. Tudo. As guerras têm um propósito ou não têm um propósito? Ainda que homens se levantem e digam, nós é que mandamos, nós é que fazemos, nós é que vamos enriquecer com a guerra. Acreditem, guerra enriquece, tá? Guerra dá poder para as nações, guerra dá poder para os homens. Então essa história de guerra é sempre em busca de poder. Nós fazemos. Quem de vocês já leu o Salmo de número 2? Daquelas pessoas que dizem, olha, queremos viver como se Deus não existisse, vamos sacudir as suas algemas. O que Deus fala a essas pessoas? Qual é a atitude de Deus em relação a essas pessoas? Diz o salmista, ri-se aquele que habita no alto. Da tolice desses homens, que acham que podem fazer alguma coisa. Na medida em que nós conhecemos a Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, então sim nós temos um relacionamento com Deus. E não é um relacionamento entre iguais. Deus é Deus e nós somos seus servos. Não temos que determinar nada para Deus, não temos como mandar em Deus, não temos que exigir nada de Deus. Já falei para vocês que ultimamente eu tenho ouvido algumas coisas. Bom, é melhor ouvir essas coisas do que ser surdo, né? Mas do pastor que chegou lá e disse para o povo, olha, aquele que dá o dízimo pode exigir de Deus, porque Deus é obrigado a fazer. Gente, não conhece Deus, não conhece a Bíblia, não conhece nada. No momento em que Deus for obrigado a fazer alguma coisa por mim, Ele vai deixar de ser Deus. Jesus morreu por mim, certo? Morreu por vocês, certo? Foi por quê? Porque Ele quis. Estava dentro dos planos de Deus, dos propósitos de Deus, e fim. Você não tem absolutamente mérito nenhum na morte de Cristo. Ele morreu por você porque Ele te ama. Ele quis. Foi algo dele, próprio dele, desse relacionamento com Ele. Dá para ter ideia do que nós estamos falando agora? Começa a elevar o nosso pensamento em relação a Deus. Quem é o nosso Deus? Adonai é o Senhor de todas as coisas, o governante de todas as coisas. Pode passar o próximo? Passa para nós o próximo, Shaddai. Isto. Shaddai ou El Shaddai, que é o Todo-Poderoso, indica o poder supremo sobre a terra e céu. Tal poder não oferece medo, antes é fonte de consolação e felicidade. História de Jó. Deus tem todo o poder, não tem? Permitiu que Satanás fosse lá e tocasse na vida de Jó. Não permitiu? Sim ou não? Sim. Pastor, que Deus malvado. Como é que ele pôde fazer isso? Ele fez porque ele quis. Ele tinha um propósito. E Jó não pecou, diz a palavra de Deus. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, louvado ou bendito seja o nome do Senhor. Difícil de entender isso? Difícil. Mas, no entanto, trouxe consolação para o coração dele. Ele disse, olha, Deus tem um propósito, estou debaixo dos propósitos de Deus, não vou sair daqui. E ele se acomodou a essa situação. Saber que Deus é todo poderoso, que nada está longe das suas vistas, traz conforto e felicidade. O apóstolo Paulo diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando ele diz todas as coisas, ele usa no grego uma palavra chamada panti. Panti é tudo, absolutamente tudo, de bom e de ruim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós entendemos que Deus é todo poderoso e Ele pode dispor das nossas vidas, da vida dos nossos queridos, como bem lhe apraz, nós conseguimos descansar no Senhor. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Isso.
É a continuação, é verdade. Jó era um cara que tinha uma convicção desse poder de Deus, de que Deus é o Todo-Poderoso, que Deus comanda todas as coisas, que nos serve de exemplo. Seguindo, pode passar para o próximo. Yahvé, aquele que traz a existência de tudo que vive. E aí tem uma interrogação. Nós não sabemos exatamente. Há apenas estudos a esse respeito. É possível, dentro daquela raiz que tem ali, né, da tetragrama, nós podemos imaginar que seja essa o significado do nome de Deus. Mas não tem outro nome mais fácil do que aquele que Deus se apresentou com Moisés. Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, em diante, Deus se apresenta, Deus 14. Ele se apresenta para Moisés dizendo o quê? Eu sou o que sou. Em hebraico dá a ideia um pouquinho diferente, da ideia de eu sou quem serei. Vocês não me conhecem ainda, mas eu já sou. Eu permaneço o mesmo. Quando nós lemos o Evangelho de João, Jesus vai dizendo com todas as letras também, no capítulo 8, eu sou. Ele vai dizendo, eu sou Deus. Deus se revela de uma maneira clara, absoluta, dizendo que Ele é aquele que sempre foi, sempre será e nunca vai deixar de ser. Nessa caminhada aqui do Yahvé, então nós falamos ali de uma possível tradução, e também vem acompanhado de uma designação, Tsebaot, ou Sebaot. Tiago, eu não sei bem a pronúncia, vai lá. Yahvé, Tsebaot ou Tsebaot? É She ou é Se? Sim. Ali está uma transliteração. É isso. Veja aí. Nada melhor do que conferir no original com quem sabe da lida. Isso já faz um pouquinho de tempo que eu saí do seminário. No seminário a gente estuda hebraico, tem tudo isso, mas são só, deixe-me ver, 35 anos eu acho que eu não vejo isso. É só um pouquinho. Minha memória já não consegue reter a coisa recente, imagine coisa velha. Não dá para ser muito, não. Mas o Tiago manja de hebraico. O Tiago realmente conhece do riscado. Tiago, a hora que você achar, depois você me interrompe aqui. Então, nessa caminhada nós estamos falando de Deus dos exércitos. E quais exércitos? De todos os exércitos. Dos exércitos humanos. Deus pode mover nações contra nações? Dos exércitos dos céus? E dos exércitos dos inimigos do céu? Quando nós pensamos nisso, a gente fica imaginando que às vezes no céu há duas forças antagônicas, existem duas forças antagônicas. Gente, isso não existe. Deus não tem adversários. Pessoas querem se levantar. Satanás quer se levantar. Mas eles não podem. Porque no momento em que eles puderem fazer isso, Deus deixa de ser Deus. Deus é o criador de todas as coisas. Satanás é criatura. Os anjos são criaturas. Nós somos criaturas. As nações, os reinos são criaturas. Em que momento vocês viram que a criatura pode matar o Criador? Só no livro de Frankenstein, já disse isso para vocês. Só lá. Não existe. Nós precisamos entender quem é Deus. Na medida em que nós conhecemos o nome de Deus, entendemos o seu poder, entendemos que é Ele quem nos traz vida e dá vida a todas as coisas, nós começamos a ter um relacionamento com Deus. E daí sim, um relacionamento de respeito, de temor do Senhor. Dizem que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Difícil, mas é importante. Só deixa eu ver, Tiago conseguiu lá? É Tsebaot, Senhor dos Exércitos. Muito bem, obrigado. Sim.
Quando nós virmos a questão da Trindade, nós vamos ver bem isso, tá, Alfonso? Aqui nós vamos só terminar aqui, ó. Então, o mais sagrado, distintivo nome de Deus é ao mesmo tempo incomunicável. Nós não sabemos exatamente a sua função. Os judeus tinham medo dele. Levítico 24, 16. Quem abriu pode ler? Isso, blasfemou o nome do Senhor, será morto. Qual é o único pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra? Gente, do Velho ao Novo Testamento, Deus não muda de ideia. Continua matando aqueles que têm desrespeito pelo seu nome, que blasfemam do seu santo nome. Tá? Seguindo, é por isso então que usavam outros nomes como Adonai e Elohim. A verdadeira derivação, a fonética e o sentido das palavras permanecem obscuros. Agora vamos para o Novo Testamento e seu significado. Então nós temos Theos. Esse nome equivale a El, Elohim e Elion. É o mais comum e também era usado para descrever os deuses dos povos. Também pode ser acrescido da expressão Pantocrator, que significa todo-poderoso, e também por Ipstos, que significa altíssimo ou maiores alturas. Então o Novo Testamento também tem o nome de Deus. E chama Deus também de Senhor, Kyrios. O paralelismo deste encontra-se tanto como Yahvé com Adonai. Seu significado geral aponta para Senhor, enquanto dono, proprietário. No entanto, essa palavra tem a sua raiz em Kyros, que significa poder. No Novo Testamento, ela aplica-se tanto à pessoa de Deus, quanto à pessoa de Cristo. Seguindo lá, Pater. Esse nome genérico, Pater é pai, aplicava-se tanto a Deus no Antigo quanto no Novo Testamento, e também às deidades existentes nessas épocas. Ele revela o relacionamento familiar entre Deus e Israel, entre Deus e Jesus, entre Deus e os seus escolhidos. Ainda que o conceito de família da fé é estranho ao Antigo Testamento, na prática encontramos essa relação entre Deus e os judeus. Então, no Antigo Testamento tem ali essas referências todas falando sobre essa relação de Deus com o Pai. No Novo Testamento, esse conceito é ampliado e aprofundado, onde Deus é Pai não só de Jesus, mas de todo aquele que é escolhido de Deus. Então nós temos ali alguns deles, mas eu gostaria de citar apenas um. Aquele texto que fala Abba Pai. Já viram lá? Onde é que está o Abba Pai? Onde é que está o texto de Abba Pai? Procurem aí, nas suas concordâncias. Está no Novo Testamento. O apóstolo Paulo é que traz esse ensinamento para o povo. Fala que nós somos filhos de Deus, que Deus nos escolheu, nos elegeu, e nós podemos então chamá-lo de Abba Pai. E é daí que muitas vezes vem a interpretação errada de diminuição do nome de Deus, da redução, da minimização. Pode ler, Marcos, mas ainda é das cartas de Paulo. Vamos ler aqui Marcos e depois pode ler Romanos 8,15, Silvio. Achou Marcos? Marcos, que número? 14:36. Pode ler, Moacir. Yep. Muito bem. Na boca de Jesus dizendo Abba, Pai. Agora Romanos. Muito bem. Então, as pessoas... Gálatas também fala. Pode ler? Abba, Pai, que o Espírito clama. Muitas vezes nós pegamos aí algumas traduções que diz Pai, Pai. Abba é Pai. Quando você tem duas vezes Pai na palavra, qual é a inferência lógica?
podemos chamá-lo de papai. Não é assim? Não é isso, gente. Nunca foi isso. Isso é pensamento torto. Ele é 2 vezes pai. Pai porque criou, pai porque elegeu. 2 vezes pai. Não é papaizinho querido do meu coração. Tá? Nem é pai nem avô. Ele é pai, de fato, pai. Abba, pai. Jesus disse isso. Nos deu o exemplo. O Marcos ali, né, falando a respeito da palavra de Jesus. Foi num momento muito crucial. E ele então está ensinando isso. Uma relação muito sólida, muito familiar, íntima, mas jamais capaz de diminuir Deus. Precisamos entender isso bem claro também. Abba Pai não é uma expressão papaizinho do meu coração, que isso aí não existe. Tá bom? Cuidado com o seu relacionamento com Deus. Ele é seu pai. Se você já tinha respeito por seu pai, duplique, triplique, centuplique, infinitas vezes, faça isso. Eu não sei quantos de vocês tinham respeito pelos seus pais. Eu tenho visto hoje muito desrespeito. Crianças hoje não respeitam mais seus pais. Antigamente o pai falava, o que as crianças faziam? Quem é do tempo assim, que quando o pai falava, a criançada murchava? Só olhava. Não é porque batia, não é porque isso, não é porque aquilo, mas desde pequenininho nos ensinaram que não se devia retrucar o pai. Quando o pai estava conversando com alguém, não se devia intrometer. Vocês são desse tempo? Isso é tempo de ensino. Não é porque ele era mau, não é porque ele batia, não é porque ele era isso ou era aquilo. Não. O respeito que nós tínhamos pelos nossos pais vinha de um ensino dado em casa. Um ensino que veio dos avós, dos bisavós, dos tetravós, que passava de geração para geração. Hoje a molecada não tem nem mais vô, nem vó, né? Trata os velhos tudo de velho, ou coroa, ou isso, ou aquilo. Isso é falta de respeito, gente. E não pensem que essa falta de respeito não acontece dentro da igreja também. É muito comum as crianças estarem perdendo o respeito pelas autoridades. Eu tenho visto isso, vocês podem ver isso na televisão. Quando vão falar com um policial, como é que as pessoas tratam o policial? Bandido só quando é pego, né? Porque senão, se alguém tem alguma coisa e acha que pode, você sabe com quem está falando, seu guarda? O seu guarda ali não é uma questão de autoridade, tá? É só pejorativo mesmo. Como quem disse, é um guardinha. Você não sabe o que está fazendo. Eu já ouvi isso no tempo que eu trabalhei como policial. E é horrível. A falta de respeito é uma coisa terrível. Isso é lá no trânsito. E isso eu vi acontecer, gente, com um pai. Um menino, cheio de erva na cabeça, foi pego numa blitz. Tá? Chamaram o pai do menino. Tá? Médico. O policial, obviamente, guardou o menino dentro do carro, naquele lugarzinho próprio, né? Cheio de grade, bem bonitinho, porque o menino era um infrator. O pai não foi lá e não agrediu o policial, verbal e fisicamente, para soltar o moleque dele? Em Curitiba teve um caso também, onde um policial foi morto. Bandido, safado, já tinha matado um, os policiais correram atrás, ele subiu numa árvore, entrou no topo de um prédio. Quando o policial chegou embaixo, ele deu um tiro de cima para baixo, matou um sargento da polícia. No funeral, não do sargento, porque no funeral do sargento não tinha ninguém da televisão, mas no funeral do bandido, estava lá a televisão, isso, aquilo, porque depois mataram o bandido. Daí o pai do bandido foi dar entrevista. Olha, para matarem o meu filho a tiro desse jeito, ele tinha que ter matado pelo menos uns 10 polícia. Quem é bandido nessa história toda? Que tipo de educação os pais dão para os seus filhos? Daí eles têm essas atitudes e reclamam de quem? Foi falta de oportunidade.
A falta de estudo hoje, a falta de respeito hoje, eu não consigo conceber um aluno desrespeitando um professor. Pior, um pai de aluno batendo numa professora, como nós já tivemos aqui, né, Marlene? É inadmissível uma coisa dessa. Inadmissível. Falta de respeito. Isso também acontece às vezes dentro da igreja. Quem são os presbíteros? Quem são os diáconos? Quem é o pastor? Quem são os líderes da igreja? São pessoas que merecem respeito, gente. Se a história de respeito é bom e eu gosto, serve para todo mundo. Serve dentro da igreja e fora da igreja. O primeiro texto que nós lemos hoje, lemos em conjunto, qual foi? Logo que abriu a escola dominical. Gente, começamos a ensinar as crianças, inclusive a respeito de Deus, inclusive do relacionamento com Deus. Agora, se nós não temos uma visão boa, um relacionamento bom, não entendemos quem é Deus, como é que nós vamos passar isso para os nossos filhos? Ah, Deus é o camarada que no domingo eu vou lá e presto um culto para ele e estou satisfeito, semana inteira está 10. Não funciona assim, gente. Você tem que ensinar o seu filho, como diz Deuteronômio, quando ele levanta, quando está caminhando com ele, quando para sentar, para comer, quando for deitar, tem que falar sim, tem que explicar sim, tem que ensinar sim, porque respeito se ensina de pequeno. Nós precisamos sim ensinar os nossos filhos, nós precisamos sim ter esse relacionamento com Deus para entender quem é esse pai. Então essa história de pai, por favor, risca do seu caderno como o papaizinho querido do meu coração, que isso não existe. Tenha respeito por Deus. Ele é seu pai. E na hora que você fizer algo errado, ele vai te corrigir. Ele vai te disciplinar. E vai fazer isso porque te ama. Está escrito na palavra dele. Deus corrige a todo aquele que ele ama, que ele recebe por filho. Quem não sabe está em Hebreus, capítulo 12. Vai lá ler. Leia o Antigo Testamento. Também fala que Deus disciplina, porque ele ama. Então não adianta dizer, papaizinho querido do meu coração, esperando escapar do castigo, que não funciona assim. Deus é pai, e é pai mesmo. Seguindo lá, vamos só terminar a nossa escola. Conclusão: Deus se revela aos homens pelo nome que ele próprio adota. Somente pode invocar a Deus, isto é, chamá-lo, solicitar uma audiência ou atenção, aquele que o chama pelo nome. Ainda que muitos nomes reflitam a sua glória, majestade e poder chamá-lo de pai é algo muito especial, íntimo e inclusivo. Somente aqueles que são de fato seus filhos podem chamar assim com propriedade. João 1,12 todo mundo conhece, qual é? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você ainda não tem essa intimidade, não conhece o nome de Deus, nem o dono do nome, lembre-se do que está escrito em Isaías 55:6 e faça a parte que lhe cabe. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus amados, nome é uma coisa muito importante. Assim como você não gosta que errem quando você é chamado, né? Assim como você não gosta de receber uma correspondência com as letras do seu nome trocada, pense que você deve também ter o mesmo respeito para com Deus. Deus não gosta de ser confundido com outras pessoas. Ele é Deus. Ele tem uma atividade e o seu nome expressa isso. Então, quando você chamar de Deus Todo-Poderoso, saiba quem é Deus Todo-Poderoso. Quando você invocá-lo como Pai, haja como Filho. Entenda isso, encarne isso, viva isso. Porque Deus se relaciona conosco através do seu nome. Vamos ficar em pé? Pai amado, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela saúde que o Senhor nos dá, pela escola que tivemos, pela lição que tivemos. Obrigado, Senhor, porque nos mostra de uma forma muito clara quem o Senhor é através do seu próprio nome, o que o Senhor faz através do seu próprio nome.
e quem o Senhor espera que nós tenhamos respeito pelo teu nome. Pai Todo-Poderoso, olha pela vida dos teus filhos que aqui estão e nos ajuda, Senhor, a viver isso com responsabilidade, não tomando o teu santo nome em vão, mas sendo filhos que realmente honrem e dignifiquem o teu santo nome. Pai Todo-Poderoso, abençoa o teu povo, leva-os em paz para os seus lares e nos traz, Senhor, de novo à noite para juntos louvarmos e bendizermos a Ti. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno, insondável, infinito de Deus Pai e a bênção consoladora do Santo Espírito repousem sobre vós, sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Lucinha, vamos tocar o amém? Só um instantinho. Desejo a todos um bom domingo.